mesmo tema da aula anterior, para a gente começar, né? Então, esse Infinita Highway, Engenheiros do Havaí. Devia ter terminado a aula anterior com isso aqui, né? Também, né? Bom, essa sequência aqui ela é um pouco mais rápida, tá? Ela trata, então, de medidas corretivas para os acidentes, para o tratamento, né, para os acidentes, né, para minimização, mitigação de riscos e por aí afora. Eu estou começando aqui a compartilhar a tela, então vamos lá. Tá? Como a gente comentou na videoaula anterior, então, essa sequência ela está em amarelo, é a sequência da unidade 3. Essa é a segunda aula, então, da unidade 3, acidentes de trânsito, medidas corretivas, beleza? Então, o que a gente vê nessa videoaula? Princípios gerais, interseções, segmentos pedestres, outras medidas gerais, vídeo da semana e atividade do dia, tá? Então, princípios gerais, né? Princípios que devem nortear a prática da engenharia de tráfego na escolha de medidas corretivas. A gente não está falando aqui de medidas de paliativas ou de manutenção, não, medidas corretivas, tá? O objetivo é minimizar a ambiguidade do sistema via tráfego quando o condutor se defronta com mais de uma ação possível, todas aparentemente razoáveis, né? Deve-se garantir que o projeto geométrico, as medidas de controle e as informações aos usuários sejam definidas segundo padrões e critérios consistentes aplicados de maneira uniforme à rede viária. Então, estar consciente dos efeitos colaterais de suas medidas, ao tentar eliminar uma deficiência e introduzir novos perigos, por exemplo, né? Criar dificuldades extras em termos de circulação do tráfego ou capacidade da via. Se colocar um redutor de velocidade, por exemplo, acaba influindo na capacidade da via, tá? Gerar danos ao ambiente urbano, principalmente quanto à intrusão visual, tá? Seguir a documentação técnica e legislação, a gente tem o Código de Trânsito Brasileiro, que foi aprovado em 1998, se não me engano. Resoluções do CONTRAN, atualmente são 543 resoluções. Publicações do DENIT através do Instituto de Pesquisas Rodoviárias, tá? Com relação a medidas corretivas, então, em interseções, as interseções mais seguras são aquelas em desnível, as mais seguras em nível são as rótulas, tá? Ou seja, são no mesmo nível, tá? Então, as interseções não controladas, normalmente os tipos T, essa aqui, e Y e mais, tá? Ou seja, cruz, né? Quando eles se cruzam assim. Então, acidentes devido à ambiguidade sobre quem tem a preferência. Medidas, definir prioridades, tipo pare ou dê a preferência, aquele sinal pare ou aquele sinal, né, aquele triângulo invertido, né, que é o sinal de dê a preferência. E a transformação em rótulas para geometrias irregulares, tá? Ou seja, aqui a gente tem uma interseção em T e aqui Y, tá? Ok? Então, interseções com definição de prioridade para conversão, para seguir, para dobrar, né? Ó, uma interseção, uma alta taxa de acidentes indica a ineficiência das regras de prioridade. Começar, né? Uma interseção com 4 aproximações, que é esse caso aqui, apresenta 32 potenciais pontos de conflito. 32. Caso estejam com a demanda próxima da capacidade, implantar uma rótula ou um semáforo. Verificar se o tipo de prioridade é condizente com as condições de visibilidade. Já falando em rótulo aqui, tem um paper já disponível no Moodle, junto com essa semana, é um artigo que trata das rótulas na Alemanha. E tem uma apresentação também em PowerPoint, uma apresentação derivada da leitura desse artigo. Tá? Tem já, assim, a gente vai falar melhor sobre isso, mas ele é já um material complementar aí a essa semana, tá? Então, interseções com definição de prioridade, a gente tem eliminar a necessidade, né, ou um direcionamento para que se elimine as travessias diretas, tá?
E aqui a gente tem duas linhas de fluxo, né? Uma para cada lado. E nesse outro exemplo aqui também, tá? Segundo o Denatran, um mínimo de 70 metros entre uma e outra. De acordo com a World Road Association, de 5 a 40 metros. E de acordo com o DENIT, mínimo de 50 metros no caso do primeiro giro à esquerda e de 100 metros para o primeiro giro à direita, tá? 70 metros, aliás, 50 metros aqui e 100 metros aqui. Interseções ainda com definição de prioridade, a gente tem a figura B e a figura C aqui, tá? Os tipos, né? E a gente pode ver o tipo de conflito que se tem, e para cada movimento ou para cada mudança de pista, mudança de faixa, tem uma previsão e uma preferência, uma prioridade para cada uma dessas situações e para cada uma dessas configurações. A gente tem também a questão das interseções mediadas, né? cujo o tráfego é controlado, é mediado por semáforo. Tá? Então, a gente tem a verificação dos tempos de semáforo, ciclos muito longos ou muito curtos, incentivam a violação de sinal, verificação da localização e visibilidade das lâmpadas do semáforo, né? Utilizar fase especial para conversão à esquerda quando for possível, coordenação semafórica, a questão da linha verde, né, de você criar uma onda verde, na verdade, né? Ou não, você ter a velocidade de projeto para a onda verde, essa coordenação semafórica, esse dimensionamento, em função da velocidade de projeto, em função da hora do dia, em função do fluxo, das características da demanda, isso é possível se programar, tá? A questão de proibição de estacionamentos e paradas na aproximação, amarelo de 3 a 5 segundos, padronizado para toda a área, por exemplo, para que se crie uma cultura ou uma política, digamos, não é nenhuma cultura, é um costume de segurança. Amarelou o sinal, opa, só tem 3 segundos para passar, a distância é muito grande, eu vou optar por parar. E não furar o sinal e não aproveitar o amarelo. Tá? Modernização dos equipamentos também, de se manter updated, né? Se manter atualizado e moderno, né? Para que possa ser atuado, né? Rótulas, e o paper que está disponível para vocês trata especificamente de rótulas, são interessantes. Eu peço que vocês deem uma olhada, porque são vários pontos de conflito, né? Que são bastante interessantes de se analisar. Então, a gente tem numa rótula menos pontos de conflito, olhem, vejam bem a diferença. Nessa interseção aqui, são 32 pontos de conflito. Transformando essa instalação aqui em uma rótula, a gente passa para 8 pontos de conflito só. Tá? Então, aqui, só nesse caso aqui, é muito melhor, é muito mais indicado que se tenha uma rótula. Né? Então, falando das rótulas, a geometria da entrada de maneira a forçar o motorista a ser desviado para a direita, visando reduzir a velocidade, né? Então, colocou uma rótula aqui para organizar o que se tem. Podia ser um canteiro aqui, central, né? Aqui se optou por uma marca, uma sinalização horizontal só, né? Mas podia ser um canteiro, podia ser vertical também, essa divisão. Aqui também a mesma coisa, nessa de baixo aqui ao sul também. E nesse caso aqui, como a gente tem duas pistas que vai virar uma só e vai entrar na rótula, se tem aqui um estreitamento dessa via aqui, passa de duas faixas para uma só, né? Então se tem essa restrição aqui, essa redução justamente para se diminuir, para que se force uma redução da velocidade aqui nesse caso, tá? Aqui, a mesma rótula, né? Tá? Onde se tem a ilustração, e aqui a diferença, se vocês olharem, é a questão desse canteiro central aqui, se isso é elevado, se tem algum tratamento na superfície, se é somente a pintura, se é elevado ou não, esse canteiro central, se tem canteiro ou não, né? Se é elevado, isso é muito variável. Né? A gente tem a orientação das rótulas, né? Tá?
ela pode ser simétrica, ela pode ser inclinada para a esquerda ou para a direita, né? A gente tem aqui, a gente pode perceber uma assimetria entre as duas vias, né, que chegam até a rótula, tá? A questão das rótulas ainda, né, que eu acabei de comentar, com ilha central de grande diâmetro, que é a convencional, e com ilha central de pequeno diâmetro. No estado da arte, ali no artigo das rótulas da Alemanha, eu peço que vocês deem uma olhada ali, porque tem vários outros exemplos de rótulas ali, tá? O diâmetro externo de uma rotatória é determinado por duas variáveis, veículo de projeto e velocidade de projeto, e pelo número de faixas de circulação, ok? A gente já está acabando aqui, tá, pessoal? As rótulas modernas, então, variam de tamanho, desde as mini-rótulas com círculo central, de giro com cerca de 15 metros de diâmetro, passando pelas rótulas compactas, com diâmetros de 30 a 35 metros e chegando às grandes rótulas, com diâmetros da ordem de 150 metros, principalmente usadas em áreas, certamente, né, usadas em áreas rurais, frequentemente apresentando mais de 4 entradas e faixas múltiplas de tráfego. A maior segurança obtida nas rótulas decresce um pouco com o uso de diâmetros maiores do que 75 metros, por permitirem velocidades mais elevadas, aí aumenta o risco, né? Em trechos urbanos, tem se adotado no Brasil mini-rótulas, com raios variando entre 1 e 8 metros. A CET, né, a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, implantou centenas dessas interseções, cujos primeiros projetos registraram, olha que um dado interessante, uma redução de 20%, de 20 a 30% da velocidade de aproximação e de 83% de redução no número de acidentes. É bem considerável, tá? Com relação a rampas e seções de entrelaçamento, então, existir sempre uma faixa de aceleração para permitir a entrada de veículos e acostamento pavimentado para acomodar os veículos que não conseguirem entrar. Existe uma faixa de aceleração para entrar, né? Nas aulas anteriores a gente já abordou esse assunto, né? Na nossa aula síncrona, inclusive, tem algumas interseções onde a gente determinou o nível de serviço e a capacidade, né, da interseção. Então, vocês espero que já tenham, ou que tenham ainda a lembrança disso ainda. Nas bifurcações, manter um alto padrão das sinalizações horizontais indicativa de direção e iluminação noturna. A questão do alinhamento horizontal e vertical, existe aí uma superelevação adequada, a necessidade que se tenha, né? Uma superelevação adequada à velocidade e ao raio da curva, fiscalização de excesso de velocidade, proibição de ultrapassagem, reforço da linha divisória amarela por meio de tachões com refletores em intervalos de 4 ou 5 metros. As seções transversais, sinalização correta e de qualidade, alargamento de pista de rolamento, policiamento mais efetivo. Evitar ao máximo estreitamento de pista quando não for possível, instalar defensas para evitar colisão com objetos fixos ou saídas de pista. Tá? Com relação a medidas corretivas para pedestres, comportamento geral é o seguinte, olha, são pessoas de qualquer idade, podem estar em qualquer estado físico e mental, podem ser analfabetos, olha o que, né? Não têm habilitação, nenhuma educação de trânsito, desejam atravessar a via pelo trajeto mais curto, o mínimo de espera. Na maioria são quase invisíveis à noite, quando viu foi, acham-se capazes de atravessar, ou seja, as pessoas não têm aquela noção de velocidade, né? O veículo está se aproximando, ela acha que dá e vai. E às vezes não dá. Medidas corretivas para pedestres com relação a condições para a travessia, onde atravessar com segurança, local correto, tem que ter indicação, né? Quando atravessar com segurança, como identificar o local e o movimento certos, é questão de percepção, tempo de espera não excessivo e um desvio de percurso também não excessivo. A gente vê nas BRs, principalmente perto de zonas metropolitanas, onde tem dos dois lados de uma BR uma alta densidade populacional, o que se faz? E tem uma separação por canteiro, se coloca uma grade para evitar que as pessoas atravessem a pé. E se coloca também passarelas, as pessoas querem dar uma roubadinha, né? Roubam a passarela e vão por baixo mesmo, correndo risco, né? Medidas corretivas para travessias, então. Ó, em travessias com faixas e semáforos, usar fase acionada pelo pedestre em vias largas e interseções de mão dupla. Construir ilhas de refúgio, tá? Num canteiro onde as pessoas possam atravessar em dois estádios, como a Beira-Mar Norte, a gente tem em Floripa, né? Utilizar barreiras de canalização em locais de grande demanda. Limitar a velocidade dos veículos, analisar visibilidades, estudar a possibilidade de usar lombadas
e evitar ou eliminar estacionamento no meio-fio próximo a travessias, para melhorar a possibilidade, a visibilidade, né, nesse caso também. Medidas corretivas para a circulação ao longo das vias, garantir o oferecimento de calçadas e eliminar obstruções em calçadas. Obra, né, por exemplo, na calçada as pessoas vão caminhando pelo meio da estrada, né, pelo meio da via, também um absurdo. Outras medidas gerais com relação à pavimentação, iluminação, controle de tráfego, velocidade e tipo de veículo, controle de estacionamento e vias exclusivas. Tá? Essa foi mais rápido só porque eu prometi que seria mais rápido, né? Então, as referências dessa aula aqui, Contran, Denatran, DENIT, World Road Association e o WS-DOT, Department of Transportation, ok? Então, pessoal, a atividade do dia, essa é desenvolva o exercício proposto no capítulo 14 da apostila. Na verdade, o desenvolva é leia, entenda, é um exercício proposto, dê uma olhada ali e procurem resolver, beleza? Tá joia? Próxima aula, então, próxima aula síncrona, aula 3, unidade 3, combinado? A gente se vê, então, eu vou ver se eu vou terminar, então, com Infinita Highway. Enquanto eu vou fechando aqui, ó, era 160. Era 160. Chiclete de menta é ótimo, né? Pessoal, então até o bom feriado a todos, então, de novo, ratificando a aula anterior. E a gente se vê, então, de forma síncrona no próximo dia 13, é isso? Na próxima segunda-feira. Dia 13 não, dia 14, né? 7, 14. Beleza? Então a gente se fala aí, então se cuidem, um abraço, até a próxima. Até mais, valeu, obrigado. Fica bem em cima. Valeu, até mais.